O embaixador brasileiro em Tel Aviv deve retornar hoje ao Brasil para uma série de consultas. Frederico Meyer foi chamado de volta por Lula em meio à crise diplomática entre os dois países instaurada no fim de semana. Durante a agenda na Etiópia, o presidente comparou os ataques do exército de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Lula classificou a ofensiva como um genocídio contra o povo palestino. O premier israelense condenou a declaração e alertou que o mandatário brasileiro cruzou a linha vermelha na relação entre as nações. Benjamin Netanyahu disse que a fala de Lula é vergonhosa e demonstra falta de respeito com os 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. O analista internacional da FAAP, Vinícius Vieira, entende que o petista cometeu um erro ao comparar os dois eventos. O presidente Lula se equivoca ao comparar o que se passa hoje na faixa de Gaza, promovido por Israel, com o Holocausto. O Holocausto ele foi um processo de morte industrial, não é meramente um genocídio. Quem vai determinar se Israel está cometendo um genocídio ou, no mínimo, na minha visão, uma limpeza étnica, é a Corte Internacional de Justiça. Para o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, o tom da declaração não foi o mais adequado. Provavelmente, ele errou a dose. O problema está na escolha das palavras. Diplomacia é sempre escolha de palavras. Em meio à crise, o ministro de Relações Exteriores de Israel convocou ontem o embaixador brasileiro em Tel Aviv para uma reprimenda pública. Israel Katz levou Frederico Meyer ao Museu do Holocausto em Jerusalém para testemunhar em imagens e documentos o genocídio dos nazistas contra os judeus. O Planalto classificou o ato como um show desnecessário e humilhante. O chanceler também declarou Lula persona non grata em Israel, ou seja, não bem-vinda, até que peça desculpas publicamente. Mas a retratação não deve acontecer. Segundo o Planalto, as críticas são dirigidas ao exército israelense e a Benjamin Netanyahu, não ao povo judeu. O mal-estar diplomático também foi tema de uma reunião de emergência convocada por Lula no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro o principal assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, e o secretário de comunicação, Paulo Pimenta. No Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores se encontrou no fim da tarde de ontem com o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonchini. Na reunião, o chanceler Mauro Vieira manifestou desconforto com o governo de Israel pelo tratamento dado ao embaixador brasileiro em Tel Aviv. Bandeirantes 7 e 5. A declaração de Lula, comparando os ataques de Israel a Gaza ao genocídio no Holocausto, gera diversas reações no Brasil e no mundo. No Congresso, 91 deputados de oposição assinaram um pedido de impeachment contra o presidente por suposto ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Os congressistas alegam que o petista expôs o Brasil ao perigo de guerra, o que configuraria crime de responsabilidade. O pedido deve ser protocolado hoje pela deputada federal Carla Zambelli, do PL. Entidades israelitas também repudiaram a declaração de Lula, como a Confederação Israelita do Brasil. Em nota, a CONIB disse que o governo vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao conflito no Oriente Médio. O presidente da Federação Israelita de São Paulo, Ricardo Berkenstadt, diz que a fala motiva um aumento do antissemitismo no Brasil. Essa comparação é esdrúxula. Nada se compara ao que aconteceu no Holocausto. A repercussão é muito ruim, há um aumento do antissemitismo no Brasil quando essas declarações são dadas. A imprensa estrangeira também deu destaque à declaração de Lula. O jornal americano The New York Times afirmou que o presidente brasileiro irritou Israel ao comparar o conflito ao Holocausto. O francês Le Parisien destacou o petista como uma voz proeminente do Hemisfério Sul e diz que o comentário está entre os mais virulentos já feitos. Por parte dos governos na União Europeia, nenhuma posição oficial. A avaliação é de que nenhum país quer se indispor com Israel no momento em que os esforços estão concentrados na negociação de um cessar-fogo em Gaza. Bandeirantes 7 e 7.